Evangelho segundo Marcos, irmãos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 32, diz assim a palavra de nosso Senhor. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos fechar os olhos e orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos ajude nesta hora de exposição de sua palavra. Santo e amado Deus, eis-nos aqui diante da tua palavra nesta hora. Até este momento, Senhor, fomos nós quem nos dirigimos a ti neste culto. Mas cremos que agora, graciosa e misericordiosamente, é o Senhor quem se dirigirá a nós por meio da tua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco neste momento, que ouçamos a tua voz, sejamos dirigidos pelo Senhor. Instrui-nos, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Corrige os nossos passos, Senhor. Exorta-nos, consola-nos. Mas que não saiamos da igreja nesta noite sem ouvir a tua voz, porque somos teus servos e carecemos da tua instrução, carecemos da tua palavra. Portanto, fala conosco, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, em nossos dias é cada vez mais comum, infelizmente, nos depararmos com pessoas que fazem do poder e da influência os seus principais objetivos de vida. Não é verdade? Preocupadas apenas consigo mesmas, há muitas pessoas em nosso tempo que pensam apenas nas vantagens que podem obter nesta terra,
que pensam apenas no seu próprio avanço pessoal, seu próprio conforto, seu próprio bem-estar. Os irmãos sabem do que eu estou falando, convenhamos, irmãos. Há muita gente que, de tão focada em suas ambições egoístas, tem os olhos tapados para as necessidades alheias. São pessoas, irmãos, para quem as palavras sofrimento, humildade, serviço e várias outras relacionadas soam como sinônimos de fraqueza, loucura, perda de tempo e assim por diante. Essa realidade, irmão, certamente não está distante de nós. Nós encontramos pessoas assim na escola, na faculdade, no trabalho, em círculos familiares, e vejam só, é triste ter de constatar que às vezes, mesmo nas igrejas, muito se fala por aí, irmãos, em círculos cristãos, em vitória, bênção, dupla honra, triunfo e por aí vai. O fato é, meus irmãos, que mesmo entre os crentes, e digo, infelizmente, as ideias de sofrimento, humildade, serviço vêm sendo ofuscadas, vão sendo deixadas de lado. Mas será mesmo que deveria ser assim? Será, irmãos, que como crentes nós deveríamos nos guiar pelas nossas ambições egoístas? Será que é esse o verdadeiro caminho do seguidor de Jesus? A passagem que nós temos aqui diante de nós nesta noite, irmãos, fornece respostas a essas perguntas. Nela nós vemos Jesus abordar essas questões importantes, convidando a cada um de nós a refletir sobre o que nós devemos esperar e fazer na caminhada após Ele. E são basicamente 3 as lições aprendidas aqui, relacionadas a tudo que eu disse há pouco. Repito, 3 lições nós vamos aprender hoje, olhando para este texto, a começar pela seguinte: se você tem o hábito de tomar notas, aqui vai a primeira lição desta noite, a primeira verdade desta noite. No caminho com Jesus, precisamos estar prontos para sofrer. Repito, primeira lição desta noite. No caminho com Jesus, precisamos estar prontos para sofrer. Para que nós vejamos isso, olhem comigo, por favor, para os versos 32 a 34, mais uma vez. E agora somente a esses versos. Versos 32 a 34, assim escreve Marcos. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Como a passagem começa, irmãos? Se nós prestamos bastante atenção à leitura e até nos lembramos de sermões passados neste mesmo Evangelho segundo Marcos, nós vamos ver que começa com uma terceira predição de Jesus, dada aos seus discípulos, relacionada ao seu sofrimento, morte e ressurreição por vir. Estão lembrados disso, irmãos? Há 2 outras ocasiões pelas quais nós já passamos aqui no texto, em que Jesus disse aos seus discípulos, adiantou aos seus discípulos acerca do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição por vir. Nós vimos isso lá no 8º capítulo, a partir do verso de número 31. Foi a primeira vez em que Marcos relatou a ocasião em que Jesus predisse isso aos discípulos, e depois vimos no 9º capítulo, a partir do verso também de número 31. Agora, vejam, nós temos então
a terceira vez em que Jesus diz aos seus discípulos que está prestes a enfrentar muito sofrimento, que está prestes a enfrentar a morte, para que depois de 3 dias ressuscite. Então, de fato, notem Marcos contar no início do verso de número 32, que esta comitiva de Jesus e seus seguidores segue pelo caminho. Verso 32, lá no início, estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Nós já sabemos o que isso significa, irmãos. Jesus e os seus discípulos estão se dirigindo para o local onde ele, o Senhor, passará a sua última Páscoa entre os homens. É a jornada derradeira do ministério terreno de nosso Senhor. Esse é o seu caminho final. Esses dias ao lado de seus seguidores antecedem os dias finais, os eventos finais de sua vida. Deus Pai lhe confiou às mãos uma missão. Há uma tarefa a ser cumprida por ele. A sua vida, como nós lemos lá no último verso, lido nesta noite, 45, será dada em resgate por muitos. Por isso, ele caminha decidido, resoluto, em obediência para o cumprimento dessa missão que será realizado em Jerusalém. E os discípulos seguem com ele. Ele vai adiante e os discípulos o acompanham. E diz Marcos, admirados e tomados de apreensão ou apreensões. Talvez, irmãos, por terem expectativas confusas ainda sobre o ministério de Jesus. Talvez pelo fato de terem consciência agora de que estão cada vez mais próximos do objetivo final do Mestre. Eles estão apreensivos. Afinal de contas, irmãos, devem se perguntar: o que acontecerá em Jerusalém? Como será quando o Messias estiver em Jerusalém na sua última passagem? Será que o seu reino finalmente há de subjugar os inimigos romanos? Enfim, o que vai acontecer ao final dessa viagem? Devem se perguntar os discípulos. Por isso, eles estão apreensivos. Das várias pessoas que seguem Jesus, irmãos, há 12 que sabem o que está por vir. Vejam que mais uma vez, diz Marcos, Jesus as chama, essas 12 pessoas à parte, esses 12 homens à parte, e passa a lhes revelar nas palavras de Marcos as coisas que lhe deviam sobrevir, as coisas que estavam esperando por Jesus em Jerusalém. O próprio Jesus, mais uma vez, diz que coisas são essas. Versos 33 e 34. Em Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais líderes religiosos do judaísmo. Em Jerusalém, o Filho do Homem será condenado à morte, irmãos, e entregue às mãos dos gentios. Nós sabemos de quem Jesus fala aqui, romanos. Será escarnecido, cuspido, açoitado, assassinado, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus está caminhando para momentos difíceis, momentos de angústias, momentos de dores, zombaria, perseguição. Os próprios líderes religiosos de seu próprio povo o entregarão aos gentios romanos para que seja crucificado. Ele há de ressurgir ao 3º dia, é verdade, mas todo sofrimento precede a sua glória. Todo sofrimento da morte precede a glória da sua ressurreição. Ele está subindo para Jerusalém, portanto, para sofrer. E junto de seus seguidores, porque vejam comigo no início do verso de número 33, a maneira, o modo como ele explica isso àqueles que estão com ele, aos 12 mais próximos. Eis que subimos. Primeira pessoa do plural. Vejam, a missão de Jesus é única, irmãos, é verdade, mas o destino daqueles que o seguem está completamente enredado com o destino dele. O caminho do Mestre pré-anuncia o caminho que os seus próprios discípulos, seguidores, também estão a trilhar. E aqui nós já aprendemos a primeira lição desta noite, no caminho com Cristo.
no caminho com Jesus, nós precisamos estar prontos para sofrer, prontos para enfrentar o sofrimento que acompanha todo seguidor de Jesus nessa estrada. E sabem, irmãos, partindo agora para as nossas primeiras aplicações, essa primeira verdade nos lembra que nós não podemos nutrir falsas imagens e ilusões acerca da caminhada com Cristo. Não nos enganemos, seguir o nosso Mestre neste mundo não é tarefa fácil. Como foi com os discípulos, a nossa vida e o nosso destino, em muitos sentidos, estão totalmente conectados, totalmente enredados com a vida e com o destino que teve o nosso Senhor. Isso significa, irmãos, que se nós formos realmente fiéis a Ele, nós também experimentaremos sofrimentos nesta terra, como Ele experimentou. Porque vejam comigo, irmãos, o caminho pelo qual Jesus nos lidera passa pelas adversidades, passa pelas dificuldades, passa pelas angústias, tristezas, problemas. Jesus deixou isso claro em várias outras ocasiões, não só aqui aos seus discípulos. Estão lembrados? Os que querem segui-lo devem tomar a sua cruz, negar a si mesmos. Nós já vimos isso antes, irmãos. Então, embora em alguns sentidos a missão de Jesus tenha sido única, porque ele entrega a sua vida em favor de outros e de muitos outros, nós também, em outros sentidos, compartilhamos dos seus sofrimentos. Não foi o que nós lemos mais cedo na primeira carta de Pedro, no momento de ação de graças? Estão lembrados do que vimos lá na carta de Pedro? Na primeira delas, o que é que Pedro escreveu à igreja? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Nós fomos chamados como cristãos, irmãos, a sermos coparticipantes do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele sofreu nesta terra, nós que somos seus discípulos, seus seguidores, também sofreremos. É verdade que há glória para nós reservada no futuro. Assim como houve para o nosso Senhor, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Recebeu um nome que está acima de todo nome, como lemos em Filipenses. Mas antes de chegar à glória, Ele enfrentou o sofrimento nesta terra. Assim é com todo seguidor de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não estranhe se você está passando por problemas, por tribulações, por dificuldades, se está sendo provado, se está sofrendo, talvez por questões financeiras, talvez por questões de saúde, talvez por problemas de relacionamento, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos. Não estranhe se você está sofrendo, porque este é o caminho do cristão. Você deveria estranhar, meu irmão, na verdade, se nunca sofresse por amor a Jesus. Deveria estranhar, minha irmã, se nunca sofresse por amor a Cristo. Se nós temos provas nesta vida, tudo isso é sinal de que nós estamos no caminho correto. Foi assim com Jesus, também será conosco. Então é a primeira lição desta noite, irmãos. No caminho com Jesus precisamos estar prontos para sofrer. Então alegra-te, meu irmão, alegra-te, minha irmã, ao ser provado por Deus, ao sofrer neste mundo, ao participar dos sofrimentos de Cristo, porque tudo isso constitui sinal de que você está no caminho certo. Mas ainda há uma segunda lição, e é para ela que nós vamos olhar agora, e é a seguinte, irmãos. Segunda lição agora. No caminho com Jesus, precisamos tomar cuidado com as ambições pecaminosas.
Repito, no caminho com Jesus, precisamos tomar cuidado com as ambições pecaminosas. Vejamos como o texto nos ensina isso agora, olhando para os versos 35 a 40. Por favor, irmãos, voltem os olhos comigo agora para esses versos em específico, 35 a 40. Marcos continua a dizer o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos ou o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Agora, vejam que os discípulos, irmãos, parecem não ter entendido o que Jesus lhes disse sobre o seu sofrimento e sobre sua morte por vir. E, de fato, eles não entenderam muito bem as palavras de Jesus, muito embora fosse a terceira vez que Jesus lhes dizia sobre o sofrimento e morte por vir. É Lucas quem nos conta que os discípulos não entenderam nada. Lá no seu evangelho, em relato paralelo a esse, nós lemos em Lucas 18:34 o seguinte: Os discípulos, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. Quais coisas? Que Jesus disse sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição por vir em Jerusalém. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então vejam, irmãos, de fato tudo era ainda bastante incerto para os discípulos de Jesus. Eles ainda eram bastante limitados em sua compreensão, em sua fé. Seu coração ainda era endurecido. E a prova disso, ou uma das provas disso, é dada aqui por Marcos, na sequência do texto. Vejam o que Marcos nos conta, irmãos. Dois deles em específico, Tiago e João, filhos de Zebedeu, demonstram não ter entendido muito bem as palavras de Jesus no pedido que eles agora fazem ao Mestre. Diz Marcos que eles se aproximam de Jesus e querem que Jesus lhes conceda um cheque em branco. Por que é que nós podemos concluir assim? Porque é assim mesmo. Vejam o que eles pedem a Jesus. Eles querem que Jesus faça por eles tudo o que pedirem. O que é que eles dizem? Nós vimos aqui no verso de número 35. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então eles já querem que Jesus conceda tudo o que eles vão pedir. Eles querem ter a garantia de que serão atendidos no pedido que farão antes de dizê-lo a Jesus, antes de fazê-lo a Jesus. É o que nós lemos aqui no verso de número 35. Convenhamos, irmãos, quanta audácia, não é verdade? Acontece que com Jesus as coisas não funcionam assim. Jesus se recusa a se comprometer com esse cheque em branco. E como Marcos conta no verso 36, ele logo pergunta àqueles dois irmãos, aos filhos de Zebedeu: o que é que vocês querem que eu faça a vocês? Ou seja, sejam mais específicos. Digam o que é que vocês querem de mim e eu direi se eu posso ou não lhes conceder. E qual é a resposta, irmão, dos dois filhos de Zebedeu? O que é que eles dizem? O que é que eles querem do Senhor? A resposta é muito reveladora. Eles dizem: Senhor, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora a gente entende porque eles tiveram receio de dizer a Jesus, não é? Porque o que é que eles querem, afinal de contas, irmãos? Eles querem honra, eles querem fama, querem reconhecimento, querem distinção.
O pedido deles é para que ocupem posições de honra e de prestígio no reino messiânico, que acreditam estar chegando. À medida que se aproximam de Jerusalém, percebam, Jesus acabou de anunciar a necessidade de sofrimento, mas eles estão mais interessados na autossatisfação, na honra que podem ter, na glória de que podem desfrutar. E a história parece se repetir, não é, irmãos? Porque se os irmãos bem se lembram, nas outras 2 vezes em que Jesus pré-anunciou seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, os discípulos responderam de forma muito semelhante. Muito semelhante. Pedro disse: não, Senhor, na primeira vez em que Jesus pré-anunciou o sofrimento, não faça isso, não há necessidade disso. E Jesus o repreendeu: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Depois, na segunda vez em que Jesus disse que ia sofrer, eles voltaram discutindo entre si, os discípulos, sobre quem era o maior. Estão lembrados? E Jesus, mais uma vez, teve de ensiná-los que as coisas não são bem assim. Pois bem, pela terceira vez Jesus disse sobre a necessidade de sofrimento, morte, e mais uma vez os discípulos estão interessados na própria honra, na própria glória. Eles até creem que Jesus é o Messias, até creem que o reino de Deus está por ser inaugurado, na sua pouca compreensão disso, mas nesse reino querem ter posições de prestígio. O problema desses homens, irmãos, é que eles têm ambições pecaminosas de interesse pessoal. São vaidosos demais, querem ser enaltecidos juntamente com o Senhor. E qual é a resposta de Jesus no verso 38? Vocês não sabem o que pedem. Vocês não sabem o que estão pedindo. Eles não podem, irmãos, beber do cálice ou receber o batismo com que o Senhor está sendo batizado. Quando Jesus diz isso, quando Jesus pergunta: será que vocês poderiam beber do cálice que bebo? Ou ser batizados no batismo com que sou batizado? Ele está fazendo referência ao seu sacrifício. Tanto a imagem do cálice como a imagem do batismo remetem ao sofrimento que ele enfrentará no lugar de pecadores. Esse tipo de sofrimento vicário, ou seja, substitutivo, em lugar de outras pessoas, está reservado apenas a Jesus. Os discípulos não podem imitá-lo nisso, não podem segui-lo nisso. Só ele, Jesus, dá a sua vida em resgate de muitos, mas Tiago e João, ingenuamente, julgam que podem participar desse cálice e desse batismo. É o que eles dizem no verso 39. Sim, podemos participar, Jesus. Vejam, eles não compreendem a natureza única do sacrifício do Senhor. E Jesus lhes responde que realmente até beberão de um cálice e serão batizados. Ou seja, eles também devem sofrer por amor e lealdade ao reino. Também serão perseguidos, também serão atribulados. Como nós aprendemos antes, esse é o caminho de todos os seus seguidores. Mas é diferente. O sofrimento que eles enfrentarão não é substitutivo, não é em lugar de outras pessoas. Eles também hão de sofrer, também vão padecer pelas perseguições, mas não em lugar de outras pessoas. Mas quanto ao pedido que fizeram, enfim, no verso 40, diz Jesus: não me compete concedê-lo. Por quê? Porque é para aqueles a quem está preparado. As posições que os filhos de Zebedeu buscavam, irmãos, já haviam sido determinadas pelo Pai. Já haviam sido estabelecidas pelo conselho eterno de Deus antes da fundação do mundo. Portanto, não competia a Jesus, em sua autoridade, conceder esse pedido. Os discípulos não deveriam se preocupar com isso. Deviam deixar a sua ambição pecaminosa de lado. Esses lugares, certamente, não estavam reservados para os que se preocupam com poder, fama, vaidade, como eles estavam.
mas para aqueles irmãos que são humildes de espírito, para quem o Pai os preparou. E assim nós temos a segunda lição desta noite. No caminho com Jesus, precisamos tomar muito cuidado com as ambições pecaminosas, com as ambições egoístas. Algumas aplicações disso para nós hoje. O que nós vemos aqui, irmãos, também nos deveria fazer pensar sobre os pedidos que nós fazemos a Jesus, não é verdade? Quais pedidos nós temos apresentado a Jesus, irmãos, em oração? Será que nós temos pedido a Jesus por coisas boas, lícitas, coisas que visem a glória de Deus, ou por coisas que tão somente buscam satisfazer os nossos prazeres? Coisas que visam satisfazer o nosso eu, as nossas ambições pecaminosas. Vamos entender o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Não há nada de errado em desejar algo. Não há nada de errado em ambicionar um emprego melhor, uma qualificação melhor, uma condição financeira melhor e assim por diante. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nisso tudo nós somos movidos pelos motivos errados. Quando buscamos essas coisas, não para de alguma maneira glorificar a Deus e servir ao nosso próximo, mas tão somente para satisfazer os nossos prazeres, o nosso ego, as nossas vaidades. Por isso nós precisamos sempre nos perguntar, irmãos, os nossos pedidos a Jesus têm como motivação a glória de Deus ou a nossa própria glória? O que é que Jesus lhe diria, meu irmão, minha irmã, se você tivesse a oportunidade, como Tiago e João tiveram aqui, de pessoalmente, tete a tete, lhe pedir algo, lhe apresentar os seus pedidos? O que é que Jesus te diria se ouvisse os seus pedidos assim, tete a tete, pessoalmente? Ele nos ouve, é verdade, mas digamos que tivéssemos a oportunidade de encontrá-lo assim, pessoalmente, face a face, como Tiago e João tiveram aqui. Quais pedidos faríamos? E qual resposta ele nos daria? Será que ele responderia como respondeu a esses dois irmãos? Você não sabe o que você está pedindo. Nós precisamos avaliar, irmãos, os pedidos que fazemos a Jesus, porque muitos deles podem ser movidos por ambições pecaminosas, egoístas. É por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque pedimos mal. Não é o que Tiago nos ensina na carta que nós estamos estudando aqui às quartas-feiras? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está lá no 4º capítulo da carta de Tiago, verso de número 3. Esse Tiago aqui é outro, tá? Não é o discípulo de Jesus, não. É o irmão de nosso Senhor. Portanto, irmãos, no caminho com Jesus, precisamos tomar muito cuidado com as ambições egoístas. É a segunda lição que temos aqui. Tome cuidado, meu irmão, com as ambições pecaminosas. Avalie constantemente os seus desejos, vontades, pedidos aos pés do Senhor. Terceira e última lição agora para terminarmos. É a seguinte, por fim, versos 41 a 45. No caminho com Jesus, precisamos estar sempre dispostos a servir. Última lição. No caminho com Jesus, precisamos estar sempre dispostos a servir. Vamos olhar para o final da passagem, irmãos? Vejam comigo agora, para terminarmos, os versos 41 a 45. Diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que temos aqui por fim, irmãos? Marcos conta na continuação, vejam só, que os demais discípulos, os outros 10, além de Tiago e João, ficaram indignados ao ouvirem os filhos de Zebedeu fazerem aquele pedido. É o que Marcos nos conta aqui no verso 41. E não é de se surpreender, não é verdade? Por quê? Porque Tiago e João haviam excluído os 10 das posições de honra, à direita e à esquerda do Senhor em seu reino futuro. O pedido de Tiago e João excluía os outros 10 da comunhão mais próxima com Jesus. E aqui, irmãos, vejam qual é o ponto. Percebam o que Marcos está nos contando. Não é que os outros 10 discípulos se indignaram com o egoísmo pecaminoso de Tiago e João. O que Marcos está nos contando é que eles se indignaram por ciúmes, por terem sido excluídos do pedido de Tiago e de João. Ou seja, a indignação dos outros 10 não se dá por bons motivos. Eles se indignam porque queriam estar nos lugares de honra que Tiago e João pediram ao mestre. Ou seja, porque eles também tinham ambições similares aos outros 2. Ah, é, pastor, mas o texto não diz isso. Por que é que a gente pode concluir assim? Porque Jesus usa de toda essa ocasião, chama todos eles para uma conversa mais particular, para ensinar a todos, e não somente aos 2, uma lição de extrema importância, relacionada à humildade e ao serviço. Se Jesus faz isso com todos, é porque o ambiente geral entre todos era de ambição, era de ciúmes, era de busca por prestígio, por destaque, por relevância. Por isso é preciso que Jesus ensine com toda a paciência, mais uma vez, a esses homens de coração endurecido, uma lição importante. Diz Marcos, verso 42, ele os chama para junto de si, e é assim que Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos chama para junto de si, quando estamos batendo cabeça na vida, quando estamos fazendo o que não deveríamos fazer. Ele nos chama para junto de si, para nos ensinar, para nos corrigir, e foi o que ele fez aqui. De que maneira ele fez isso? O que é que ele disse aos discípulos? Vejam, vocês sabem que nos reinos deste mundo, nos poderes desta terra, a grandeza e o destaque são daqueles que exercem o domínio sobre os outros. É o que os governadores fazem sobre os povos que têm sob seu domínio. E diz Jesus ainda, né? E mesmo esses governadores têm maiorais sobre si, que exercem autoridade sobre eles. Qual é o ponto de Jesus, irmãos? O que é que Jesus está dizendo aos discípulos? Vocês sabem que na lógica do mundo as coisas funcionam assim. Grandes e poderosos são aqueles que conquistam e dominam os outros. Grandes e poderosos são considerados aqueles que oprimem, que coagem os outros a se sujeitar. Mas o que é que vem no verso 43? Mas entre vós, meus seguidores, não é assim. Não é dessa forma entre vocês. No mundo funciona assim, mas no meu círculo não funciona assim. As coisas não funcionam assim no reino de Deus, pelo contrário, diz Jesus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Irmãos, o que Jesus está dizendo a esses homens vai em total contramão com a lógica do mundo. Tiago e João estavam preocupados com status, prestígio, posição. Pois bem, diz Jesus, no meu reino, esses não são os primeiros. Os primeiros são aqueles que servem. A grandeza no meu reino está em servir, não em ser servido. A grande virtude no meu reino não é o poder, mas o
serviço. O primeiro entre vós será servo de todos. A palavra grega para nós aqui, traduzida como servo, irmãos, no Novo Testamento, quer dizer escravo. Faz referência à posição mais baixa na sociedade daqueles dias. Então, o sentido do que Jesus está dizendo é totalmente contracultural. Ele enfatiza os valores invertidos do reino de Deus em relação aos valores do mundo. E por quê? Porque entre os seus discípulos deve ser assim, é assim que as coisas acontecem. Porque com o próprio Senhor é assim. Viram o verso 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o clímax do texto, irmãos, o ponto mais alto, culminante do texto. Jesus, o Filho do Homem, sobre o qual profetizou Daniel, essa expressão que nós encontramos lá, 7º capítulo do seu livro, Filho do Homem. Ele é o exemplo por excelência do serviço humilde. Mesmo ele, Filho do Homem, a quem foram dadas a autoridade, a glória e o poder, o Rei de todo o universo, não veio para ser servido, mas para servir. Ele próprio veio como servo. Por isso, seus discípulos devem adotar a sua conduta. Devem servir, não ser ambiciosos, mas humildes. Não se deixarem conduzir pelo poder, pela vaidade, mas pelo serviço. E assim nós encontramos a terceira e última lição. No caminho com Jesus, precisamos estar sempre dispostos a servir. No caminho com Jesus, terceira e última lição desta noite, precisamos estar sempre dispostos a servir. Algumas lições, irmãos, algumas aplicações disso, para que nós terminemos. O quanto nós temos servido uns aos outros, irmãos, como crentes que somos. Vamos nos lembrar mais uma vez dos nossos pedidos. O quanto que pedimos a Deus para nos capacitar no serviço uns aos outros? Quanto que pedimos a Deus pelos outros? Faça um raio-x, irmãos, das suas orações, uma análise dos seus pedidos a Jesus. Quantas vezes a palavra eu é mencionada? E quantas vezes a palavra o próximo, o outro, meu semelhante, meu irmão, minha irmã, o líder do ministério tal, o líder da sociedade interna tal, o presidente da sociedade interna tal, o diácono, o presbítero, o pastor. Quantas vezes essas palavras são mencionadas? E quantas vezes a palavra eu é mencionada? Irmãos, Deus nos colocou em vários locais para que nós os sirvamos, servindo aos outros. Crianças, adolescentes, vocês podem servir a Deus servindo aos outros na escola de vocês, na casa de vocês, servindo aos pais de vocês, aos familiares de vocês. Na família nós encontramos ocasião para servir aos outros, irmãos. Filhos, sirvam aos pais com todo amor, zelo, respeito. Pais, sirvam aos filhos com todo amor, zelo. No trabalho, irmãos, empregados, sejam os melhores empregados da empresa, da firma, servindo aos patrões e aos outros, como que servindo ao próprio Senhor. Patrões, sirvam aos empregados, não como sujeitos que devem ser humilhados, coagidos, mas que devem ser servidos naquilo que fazem, em amor, em respeito. Na igreja, irmãos, que local por excelência de serviço a Deus e uns aos outros. O que você tem feito na igreja, meu irmão, minha irmã, em serviço ao teu irmão, à tua irmã? Às vezes nós temos a impressão, irmãos, de que o serviço na igreja é para a igreja em si, não é para o pastor, para a liderança.
Nós fazemos a Deus quando servimos uns aos outros. Somos chamados a servir uns aos outros. Esta é a grandeza do reino de Deus. Eu fiquei muito feliz, abro aspas aqui, né? E essas aqui eu vou fechar, tá, irmãos? Fiquei muito feliz quando na semana passada, não preciso citar nomes, eu fui procurado por alguém desta igreja que me perguntou: pastor, o que é que eu posso fazer aqui na igreja para servir os irmãos? O que é que eu posso fazer aqui na igreja para ajudar mais, para trabalhar mais? Nós todos fomos chamados para isso, irmãos. É o que Jesus nos ensina aqui. Para servir. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente vem à igreja querendo ser servido. Se as coisas não saem do meu jeito, estou fora. Nós não estamos aqui para ser servidos do nosso jeito, irmãos. Estamos aqui para servir. Porque Jesus nos chamou para isso. Em todas as áreas da nossa vida. Inclusive aqui na igreja. No caminho com Jesus, nós precisamos estar sempre dispostos a servir. Que assim seja, irmãos. Que nós sejamos bons servos do Senhor, entendendo o papel do sofrimento na nossa vida, nos despojando de todo tipo de ambição pecaminosa e servindo aos nossos irmãos de fé, como convém àqueles que são seus servos, como o nosso próprio Senhor Jesus fez em resgate de muitos. Em nome dele mesmo. Amém.